Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o José Dias de Nascimento Júnior, que é astrofísico e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No próximo dia 14 de outubro, Caicó é uma das melhores, será aí uma das melhores cidades do Brasil para se observar o eclipse solar. E é sobre esse assunto que o professor conversa conosco agora. Professor, como é que Caicó se enquadrou aí nessa possibilidade de ser uma das melhores cidades do país, talvez aí, certamente, para se observar o eclipse solar? Pois é um prazer falar com vocês, sobretudo aí em Caicó. Esse eclipse de 2023, né, ele é um eclipse anular, na verdade, é um eclipse que é um evento astronômico, né, não é tão raro como outros eclipses que existem, por exemplo, o solar total, mas é um evento muito interessante. Ele se deve à passagem, na verdade, da Lua, né, de uma forma que nós vamos sobrepor o Sol. E essa sobreposição reflete na Terra, né, uma mancha, na verdade, uma sombra, que corre uma parte do globo. E essa mancha ela vai correndo em algumas regiões e Caicó está exatamente na linha que a gente chama de linha de totalidade, né? Então, essa história de Caicó, na verdade, foi um produto aí do nosso grupo aqui de astronomia da UFRN, que usou os mapas, as simulações e mostrou que algumas cidades são mais interessantes. Por exemplo, aqui em Natal vai dar para ver, não como em Caicó, né, porque depois a sombra não passa por Natal, mas algumas cidades são mais secas. E na época, os meteogramas, né, são essas sequências de chuva, mostram que Caicó possivelmente vai ter um final de dia com um sol maravilhoso, né? Já em outras regiões pode ficar nublado. Então, por isso que a gente apostou em Caicó e estamos até agora defendendo Caicó como o melhor lugar do Brasil para se ver esse eclipse. Quando o senhor fala aí em um melhor lugar, quem está aqui em Caicó, por exemplo, como é que vai observar, do ponto de vista mais físico mesmo, aqui da cidade, das pessoas, o que é que o caicoense vai conseguir visualizar? Esse eclipse ele tem duas fases super interessantes, né? A primeira é quando começa o fenômeno onde o Sol começa a apagar, né? Ele vai ficando, obviamente, obstruído. No momento, no ápice, né, nós vamos ter aí o Sol encoberto pela Lua e um anel, né? Por isso que a gente chama, inclusive, de o anel que aparece no momento do eclipse. Na saída vai aparecer um brilho intenso em uma das partes, depois da passagem, como um diamante. É como se ficasse um anel de ouro e um diamante. Então, o caicoense vai ver exatamente isso, vai ver o ápice, né, desse fenômeno, que é a entrada, né, e a saída do eclipse com esse anel que se forma, né? Obviamente, é preciso que a gente diga aqui dos cuidados dessa observação, porque antes de entrar no eclipse, a gente está observando o Sol, né? Então, é uma observação direta. Então, as pessoas precisam ter cuidado para não colocar nenhum instrumento, né, no olho, né? Instrumento que eu estou dizendo, nada que intensifique a luz, porque pode cegar, né? O Sol ele é extremamente forte, né, do ponto de vista de energia, né? Isso pode danificar a visão. A partir de que horas vai acontecer o fenômeno e deve durar quanto tempo? Esse fenômeno dura aproximadamente 2 horas, né? 4 horas a amplitude, desde a entrada até a saída. Mas vai ser no final do dia, né? Essa observação, no dia 14 de outubro, né? Nós podemos dizer que dos, digamos, 15 horas, a gente começa, obviamente, a entrar no que seria a fase da sombra, e o máximo ocorrendo aí em torno de 16h45, né? Essa duração máxima vai ser de 4 minutos, né? E é importante se entender que o fenômeno ele é maravilhoso, mas, claro, a gente precisa estar para ver digamos, essa entrada e esse diamante que a gente chama, a gente vai precisar de alguns instrumentos, né? A UFRN vai montar uma estação de observação em Caicó, nós vamos projetar e nós vamos gravar e vamos registrar, obviamente, esse fenômeno. A população que tiver interesse, nós vamos distribuir alguns folhetos dizendo como observar, né, quais são os cuidados, e certamente vai ser uma grande festa para o povo de Caicó. Mas a olho nu a população conseguirá ver.
a olho nu conseguirá ver, porque nós vamos ver, inclusive, a baixa da luminosidade. Nós vamos ver que vai ser tipo um anoitecer mais cedo, né? Nós vamos ver ali, de repente, a luz vai se acabar, né? A gente vai ficar já com, inclusive vai dar frio, né? Você sente que aconteceu alguma coisa, né? Antes do pôr do sol, né? A gente esperaria aí um pôr do sol um pouco mais tarde, então vai acontecer aquela diminuição e depois nós vamos voltar com todo o esplendor do sol novamente, né? Clareando aí as serras de Caicó. De quanto em quanto tempo o eclipse solar anular aparece? Então, esses eventos não são tão raros, né? Nós temos 2028, por exemplo, com já um eclipse previsto, não é? Esses eclipses eles ocorrem várias vezes por década, né? A cada década nós temos 3, 4 eventos desses. Não é um fenômeno tão raro, não é? Mas é sempre importante, não é? E ele registra também, é importante dizer, que, Geraldo, essa previsão faz parte dos aspectos da física e da astronomia, né? Ou seja, os astrônomos, os físicos, usando equações, né, da mecânica, conseguem prever quando ocorre esse eclipse. E acertam, né, com, por exemplo, precisão de horas e dia, né? Você diz, olha, vai acontecer dia 14 de outubro de 2023, às 16h45, que ocorre. Então, isso é mais do que um fenômeno, mas é uma apresentação de quão forte é a física e a matemática na previsão desses fenômenos naturais. Isso mostra, inclusive, a importância desses estudos, dessas disciplinas, para compreender situações como essa que a gente está vivendo agora. Exatamente. Então, a gente coloca aí com um fenômeno desse, uma luz, né, digamos assim, sobre as questões dos fenômenos físicos naturais, né, os fenômenos astronômicos naturais. Não é? E, obviamente, do jeito que acontece esse eclipse, acontecem outros fenômenos, né, que dependem exatamente dessa interpretação da natureza, que é feita a partir da observação, das teorias, do uso da matemática, né? Isso não deixa de ser também um ponto de apoio para fazer uma popularização da ciência, né, para mostrar aí para a população em geral, né, não somente de Caicó, mas do Brasil todo, do Nordeste todo, a importância que é a ciência, né, nesse quadro que nós temos, né, atual, onde problemas desde a saúde pública, né, até, digamos, a utilização dos recursos naturais, tudo passa pelo conhecimento científico, né? Então, essa é uma oportunidade fantástica de aproximar o cientista, a ciência, com a população. Vale a pena, inclusive, destacar que recentemente tivemos com a Covid aí o uso da ciência para a fabricação de vacinas, por exemplo, um dos grandes avanços da ciência, não é isso, professor? Exatamente, Ronaldo. Assim, a Covid ela mostrou o quão importante no enfrentamento dos grandes problemas qual é o papel da ciência, na verdade. O papel maior da ciência é trazer digamos, esse conforto, na verdade, muitas vezes, no entendimento de fenômenos que, né, nós não temos total controle. No caso da pandemia, né, não somente a vacina, mas como outras medidas, né, que nós vimos aí, por exemplo, o uso de máscara, né? O uso de máscara no início da Covid foi colocado como algo que não teria impacto. Depois os cientistas foram para o laboratório, fizeram os testes, e não somente mostraram que era importante, mas disseram até que tipo de máscara deveria ser usado. Então, e obviamente a vacina, que esse foi o ponto não é mais importante, digamos assim, no combate, né? Mas nós temos problemas em que a ciência também tem o que dizer, né, o que fazer, que é o aquecimento global, né? Então, essas coisas elas são intimamente ligadas com a ciência, entender por que nós estamos aí com essas temperaturas altíssimas, qual é a frequência que isso ocorre, é natural que se faça tanto calor assim, e por aí vai. E tudo isso aí tem o papel do cientista atuando próximo, obviamente, à sociedade, à população. Voltando aqui ao eclipse, existe uma diferença entre eclipse solar e eclipse solar anular? O eclipse anular, o eclipse solar é diferente, sim, porque depende da sequência entre o Sol e a Lua, de que forma eles entram, né? O que nós vamos ter em Caicó nesse momento é um eclipse que a Lua ela fica exatamente numa posição em que nós temos o Sol, né,
no fundo e a Lua entrando aí nessa, exatamente encaixando, digamos assim, nessa posição em que nós vamos ter, apesar de completamente, como é que eu posso dizer, é, tapada, digamos assim, né, ou ocultada, nós vamos ter ainda um anel. Existe o eclipse solar total, onde a gente vê somente uma coroa, né, do Sol, inclusive dá para observar essa coroa a partir da Terra, né? Então, esses eclipses, claro, cada um deles tem as suas frequências, né, os seus momentos, mas nós temos os eclipses lunares, os eclipses solares, cada um deles com a sua geometria e, obviamente, mostrando diferentes imagens, né? Então, no caso aí no caso aí desse eclipse que nós vamos ver, né? Nós esperamos ver em Caicó esse anel, né? Esse anel que a gente chama de anel e do diamante do anel, né? A combinação da luz e do sol vai mostrar exatamente esse efeito. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar, fica à vontade, e é só convidar a população caicoense, dia 14 de outubro, eclipse solar lunar, aliás, eclipse solar anular, aqui na cidade de Caicó. Mais alguma informação que acrescentar, fica à vontade. Exatamente. Não, eu gostaria de convidar, obviamente, a população, né? Agradecer aí pelo convite de falar aqui para a Rádio Rural, né? Para o Sistema Rural de Comunicação, e aproveitar para dizer que nós estamos à disposição, né, aí para se alguém precisar de algum, né, reforço na, nas precauções, né, ou seja, os cuidados que devemos ter com esse eclipse. Um grupo de alunos da UFRN deve estar aí um dia antes, não é, para fazer aí essa divulgação, né, e essa popularização dos cuidados, né? A gente precisa conversar sobre isso, como observar, né, ou seja, não usar nenhum instrumento, não usar binóculo, né, a luz desarmada, né, assim, isso é importante de ser dito, né, e redito, para que a festa aconteça sem nenhum perigo para a vista. Então é isso aí. Muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com vocês.